Se eu te dissesse que existe um assassino silencioso que está todos os dias na sua mesa, você acreditaria? O mais assustador não é isso. É que você não está tentando evitá-lo. Você está convidando ele para dentro do seu corpo todos os dias. Pouco a pouco. Talvez agora você esteja pensando que isso é exagero. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. Quando foi a última vez que você esqueceu algo básico? Um nome, um compromisso, onde deixou um objeto. Pequenos esquecimentos parecem normais, fazem parte da vida. Mas, e se eu te dissesse que em muitos casos isso não é apenas idade, e sim o começo silencioso de algo muito mais sério? Algo que rouba aos poucos aquilo que você tem de mais valioso, a sua memória, a sua identidade, a sua história. Olá, eu sou o Dr. Lucas Almeida. Ao longo dos anos atendendo pacientes, eu percebi uma coisa que me marcou profundamente. Não foram apenas as doenças difíceis que mais doeram, mas sim ver pessoas incríveis, cheias de histórias, de experiências de vida, se apagando lentamente. E o mais difícil de aceitar é que, na maioria das vezes, isso poderia ter sido evitado. Pessoas chegam até mim quando já estão perdendo a clareza mental, quando a confusão começa a fazer parte do dia a dia. Quando já não conseguem encontrar palavras simples ou lembrar rostos familiares. E nesse momento, já não estamos mais falando de prevenção. Estamos falando de tentar conter um dano que começou anos atrás. Em silêncio. Hoje eu decidi ser direto com você. Sem termos complicados. Sem rodeios. Eu quero sentar aqui como alguém que se importa com você. E te mostrar uma verdade que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Porque identificar esse inimigo agora não é apenas informação, é proteção, é consciência, é a chance de você continuar sendo você por muitos e muitos anos. Fica comigo até o final. O que você vai ouvir hoje pode ser exatamente o que o seu cérebro precisa para se proteger. Meu amigo, existe algo que você precisa entender antes de qualquer coisa. O cérebro não grita por ajuda. Quando o coração está fraco, você sente dor. Quando o estômago está mal, ele avisa. Mas o cérebro, ele sofre em silêncio. E é exatamente isso que torna tudo tão perigoso. A deterioração da mente não acontece de um dia para o outro. Ela é construída lentamente, ao longo de anos, através de pequenas agressões diárias que você nem percebe. É como se todos os dias você estivesse colocando uma gota de veneno em um copo. No começo nada acontece, mas com o tempo, esse copo transborda. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo vivem com algum tipo de demência. E o mais alarmante é que uma grande parte desses casos poderia ter sido evitada. Isso significa uma coisa muito importante: você ainda tem controle. E é exatamente por isso que você precisa conhecer os inimigos invisíveis que estão atacando o seu cérebro todos os dias. Hoje, eu vou te mostrar 5 venenos silenciosos, do menos óbvio até o mais perigoso. E eu preciso que você preste muita atenção, porque alguns deles fazem parte da sua rotina neste exato momento. Vamos começar com um dos mais ignorados, mas também um dos mais destrutivos. O veneno número 5, a falta de sono. Muita gente acredita que dormir menos é sinal de produtividade, que dormir 5 ou 6 horas é suficiente. Mas a verdade é que enquanto você dorme, algo extraordinário acontece dentro do seu cérebro. Imagine o seu cérebro como uma grande cidade. Durante o dia, ele funciona sem parar. Pensamentos, decisões, movimentos, tudo acontece ao mesmo tempo. E todo esse trabalho gera resíduos, toxinas que se acumulam entre as células. Agora me diga, quando essa cidade é limpa, somente durante o sono profundo? Existe um sistema no seu cérebro responsável por essa limpeza. E ele só funciona corretamente quando você dorme bem. É nesse momento que o cérebro literalmente lava as toxinas acumuladas ao longo do dia.
Quando você não dorme o suficiente, essa limpeza não acontece e essas toxinas começam a se acumular, noite após noite, ano após ano. Entre essas substâncias estão proteínas associadas diretamente ao Alzheimer. Agora deixa eu te contar sobre o Carlos Eduardo. Ele trabalhou por décadas como motorista de caminhão. Dormir pouco sempre fez parte da rotina dele. 5 horas de sono já era considerado muito. Mesmo depois de se aposentar, o hábito continuou. Com o tempo, a família começou a perceber mudanças. Ele repetia histórias, esquecia compromissos, se confundia com coisas simples. Quando chegou ao consultório, o comprometimento cognitivo já era evidente. O cérebro dele passou anos sem a limpeza necessária. E o preço foi alto. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar a tratar o sono como prioridade. Dormir entre 7 e 9 horas por noite. Manter horários regulares. Evitar telas antes de dormir. Criar um ambiente escuro e silencioso. Porque enquanto você dorme, o seu cérebro se protege. E enquanto você ignora o sono, ele se deteriora em silêncio. Agora que você já entendeu como algo aparentemente simples, como o sono pode afetar profundamente o seu cérebro, eu preciso te alertar sobre um inimigo ainda mais presente na sua rotina. O veneno número 4, o açúcar e a farinha refinada. Esse é, sem dúvida, um dos maiores responsáveis pela deterioração silenciosa do cérebro na sociedade moderna. E o mais perigoso é que ele está em quase tudo. Pão branco, bolos, biscoitos, massas, refrigerantes, sucos industrializados. Alimentos que parecem inofensivos, mas que na verdade estão criando um ambiente extremamente tóxico dentro do seu corpo. Quando você consome açúcar em excesso, o seu sangue sofre um aumento rápido de glicose. Se isso acontece com frequência, o seu corpo começa a desenvolver resistência à insulina. E aqui está o ponto crítico. O seu cérebro também depende dessa insulina para receber energia. Quando essa resistência se instala, os neurônios começam a fechar as portas. Mesmo com açúcar circulando no sangue, o cérebro passa a funcionar como se estivesse com fome. É por isso que alguns especialistas chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3. Mas não para por aí. O açúcar também provoca inflamação crônica. Imagine uma fogueira sendo alimentada todos os dias dentro do seu cérebro. Essa inflamação danifica as células, enfraquece as conexões neurais e acelera o envelhecimento mental. E existe ainda um terceiro processo extremamente perigoso. Quando o açúcar em excesso se liga às proteínas do corpo, ele cria uma espécie de caramelização interna. Essas estruturas deformadas estão diretamente associadas às placas encontradas no cérebro de pessoas com Alzheimer. Agora deixa eu te contar sobre a Ana Souza. Ela sempre foi apaixonada por doces. Um pedaço de bolo depois do almoço, um suco industrializado no jantar, pão branco todas as manhãs. Para ela, era só um pequeno prazer diário. Mas com o tempo, começaram os sinais. Dificuldade para lembrar receitas que ela preparava há anos. Pequenos lapsos de memória. Falta de concentração. Quando analisamos os exames, o diagnóstico foi claro: pré-diabetes e comprometimento cognitivo inicial. Aquilo que parecia inofensivo estava cobrando um preço alto. E aqui vai a verdade que pouca gente quer ouvir. Cada vez que você consome esses alimentos, você não está apenas se alimentando. Você está alimentando um processo de destruição silenciosa. Mas você pode mudar isso. Comece reduzindo bebidas açucaradas. Leia os rótulos dos alimentos. Prefira comida de verdade. Aquela que vem da natureza, não da indústria. Agora, existe outro inimigo que não está no seu prato, mas vive dentro da sua mente. O veneno número 3. O estresse crônico. Vivemos em um mundo acelerado. Pressão, preocupações, cobranças. O tempo todo.
E o seu cérebro interpreta tudo isso como uma ameaça constante. Quando você está estressado, o seu corpo libera um hormônio chamado cortisol. Em pequenas quantidades ele é útil, mas, quando se torna constante, ele começa a destruir áreas importantes do cérebro, especialmente aquela responsável pela memória. É como viver em estado de alerta o tempo inteiro, sem nunca desligar. Com o tempo, isso leva à dificuldade de concentração, esquecimento e até alterações emocionais. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você, sempre cansado, sempre preocupado, com a mente acelerada até na hora de dormir. O problema é que o cérebro não foi feito para viver em guerra todos os dias. Ele precisa de pausas, respirar profundamente, caminhar, se desconectar por alguns minutos. Pequenas ações que podem parecer simples, mas que têm um impacto gigantesco na sua saúde mental. Porque quando você não controla o estresse, ele controla o seu cérebro. Agora me responde com sinceridade, quantas horas do seu dia você passa sentado? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas esse hábito aparentemente inofensivo pode estar enfraquecendo o seu cérebro mais do que você imagina. O veneno número 2, o sedentarismo. E eu sei o que muita gente pensa nesse momento, mas doutor, eu só estou descansando? Isso não pode ser tão grave assim. Mas pode. O seu cérebro não funciona sozinho, ele depende de um fluxo constante de sangue, oxigênio e nutrientes para continuar ativo lúcido, funcionando com clareza. Agora imagina o seguinte, o seu cérebro é como um grande jardim. Para que ele permaneça vivo, ele precisa ser irrigado o tempo todo. E esse fluxo, essa água que mantém tudo funcionando é o sangue. Quando você se movimenta, quando você caminha, quando você simplesmente se levanta, o seu coração bombeia mais forte e esse rio de vida chega com intensidade ao seu cérebro. Mas quando você passa horas e horas parado, esse fluxo diminui e aos poucos esse jardim começa a secar. As conexões ficam mais fracas, a energia diminui e o ambiente interno começa a se tornar cada vez mais propício ao desgaste. Existe uma substância no seu cérebro responsável por manter as células vivas, fortes e conectadas. E essa substância só é ativada quando você se move. Quando você para, ela simplesmente diminui. Agora deixa eu te contar sobre o João Pereira. Ele passou a vida inteira trabalhando como pedreiro, sempre ativo, sempre em movimento. Mas quando se aposentou, tudo mudou. Os dias passaram a ser no sofá, televisão, ligada, corpo parado. No começo parecia descanso, mas depois vieram os sinais. Ele começou a esquecer coisas simples, repetia perguntas, perdia o foco com facilidade. Quando chegou ao consultório, o impacto já era visível. E não foi só a idade, foi a falta de movimento. Foi o cérebro dele ficando sem estímulo, sem energia, sem renovação. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. Você não precisa virar atleta. Você não precisa fazer nada extremo. Você só precisa se mover. Levantar mais vezes, dar pequenos passos, caminhar alguns minutos por dia. Porque cada movimento que você faz é como trazer vida de volta ao seu cérebro. Agora, respira fundo, porque o próximo inimigo é ainda mais perigoso e pior. Ele é aceito, incentivado e até celebrado. O veneno número 1, o álcool. Ele está nas festas, nos encontros, nos momentos de relaxamento. Ele vem acompanhado de risos, de brindes, de sensação de prazer. E talvez por isso seja tão difícil enxergar o perigo. Mas a verdade é simples. O álcool é uma toxina direta para o seu cérebro. Quando você bebe, ele atravessa com facilidade a barreira que deveria proteger a sua mente. E uma vez lá dentro, ele começa a agir. Ele afeta a comunicação entre os neurônios, prejudica a memória. E com o tempo, pode até reduzir o volume do cérebro. Muita gente ainda acredita que pequenas quantidades são seguras.
Mas estudos recentes mostram algo preocupante. Quando se trata do cérebro, não existe um nível completamente seguro. Agora deixa eu te contar sobre a Maria Fernanda. Ela sempre teve um hábito que parecia inofensivo. Uma taça de vinho no final do dia para relaxar. Só uma. Mas com o tempo, essa uma virou 2, depois virou rotina. E quando ela percebeu, já não era mais um hábito leve, era uma dependência silenciosa. Os primeiros sinais vieram devagar. Dificuldade de concentração, esquecimentos frequentes, uma sensação constante de mente confusa. Quando procurou ajuda, o comprometimento cognitivo já estava ali. E o mais difícil para ela foi entender que aquilo que parecia pequeno estava, na verdade, cobrando um preço alto. Agora eu quero que você pense: você realmente precisa do álcool para relaxar ou você apenas se acostumou com ele? Porque a verdade é que o seu cérebro não precisa disso. E quanto mais você reduz, mais ele agradece, mais clareza, mais memória, mais controle. Porque toda vez que você escolhe proteger o seu cérebro, você está protegendo a sua própria identidade. Nós chegamos até aqui juntos, e eu quero que você pare por alguns segundos e reflita. Hoje você viu com clareza 5 inimigos silenciosos que podem estar afetando o seu cérebro todos os dias. A falta de sono, o excesso de açúcar, o estresse constante, o sedentarismo e o álcool. E talvez em algum momento desse vídeo você tenha se reconhecido em um deles. E tudo bem, porque isso não é sobre culpa, é sobre consciência. Agora deixa eu te falar algo muito pessoal. Depois de anos atendendo pacientes, depois de ver tantas histórias, tantas pessoas incríveis perdendo a própria memória, eu cheguei a uma conclusão que mudou completamente a forma como eu enxergo a saúde. O maior erro não está em envelhecer. O maior erro é ignorar os sinais enquanto ainda há tempo de mudar. Porque o cérebro não se destrói de uma vez. Ele se perde aos poucos, nas pequenas escolhas do dia a dia. E é exatamente por isso que você ainda pode fazer algo a partir de hoje. Mas eu também preciso ser responsável com você. Tudo o que eu compartilhei aqui tem base em estudos e na minha experiência clínica. Mas isso não substitui uma avaliação individual. Cada pessoa tem uma história, um corpo, uma realidade diferente. Por isso, antes de fazer mudanças mais profundas na sua rotina, procure um profissional de saúde da sua confiança. Cuide de você com consciência, não com medo, porque informação sem orientação pode gerar ansiedade, mas informação com responsabilidade gera transformação. Agora eu quero te fazer um convite. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele te fez refletir, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam ouvir isso. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque eu vou continuar aqui, trazendo conteúdos diretos, honestos e que realmente podem fazer diferença na sua vida. E me conta aqui nos comentários qual desses hábitos você sente que precisa mudar primeiro. Eu quero ler a sua resposta. Porque isso aqui não é só um vídeo, é o início de uma decisão. O seu cérebro guarda tudo aquilo que você viveu, as pessoas que você ama, as memórias que te definem, a sua história. E proteger isso é proteger quem você é. Eu sou o Dr. Lucas Almeida, e de coração, eu espero que você escolha cuidar da sua mente todos os dias.